Olá, meu povo, bem-vindos a mais uma aula de física. Vamos aqui logo dar início, que o conteúdo é um pouco extenso. Vamos dar continuidade aos estudos dos gases, né? Mas agora vamos para a aplicação, algumas aplicações. Hoje a gente vai estudar a primeira lei da termodinâmica, que a primeira lei da termodinâmica trata exatamente disso daqui, né? Que eu trouxe para vocês, que é o motor a vapor e também a movimentação de um êmbolo. Se vocês não conhecem o que é um êmbolo, um êmbolo é essa partezinha aqui superior, cuja ela está dentro de um cilindro. Esse cilindro possui um gás e a gente vai hoje, nós vamos hoje avaliar quais são as mudanças que há nesse gás quando você oferece calor para esse gás, né? Vocês vão perceber que há uma variação de volume dentro desse recipiente. Outra coisa é a aplicação à máquina a vapor. A máquina a vapor ela consiste de uma caldeira cujo a queima de algum tipo de combustível. Esse combustível ele esquenta um recipiente com água, dependendo de qual elemento que você utiliza, né? Aí vai esquentar, vai fazer evaporar essa água, esse vapor vai empurrar um êmbolo, cujo esse êmbolo empurra rodando e faz com que gire um motor ou um gerador, certo? Vamos lá para a aplicação. Antes da gente poder estudar a primeira lei, a gente precisa caracterizar o que seria o trabalho de um gás, né? O trabalho de um gás seria a movimentação desse êmbolo. Onde está pontilhado aqui seria a posição inicial do êmbolo. À medida que você coloca uma chama que esquenta esse meu cilindro, o que é que vai ocorrer? O gás que está aqui confinado, ele vai se agitar e essa agitação vai provocar uma força sobre o êmbolo, fazendo com que o êmbolo se movimente para cima. E essa distância que ele está se movimentando aqui, pela lei pela lei da dinâmica newtoniana, a distância que se você aplica uma força sobre uma certa distância, isso pela física é chamado de trabalho. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Trabalho realizado por uma força é dado pela equação. Hein? Trabalho, que é na física dado como tal, que é uma letrinha grega, esse que parece um T, né? Mas é tal. O tal vai ser igual à força, que é F, vezes a distância, que no meu caso, como eu estou falando de um movimento para cima, eu estou colocando como H, que é a altura que o êmbolo está sendo subida, né? Quanto ele está subindo. Aí, vamos aqui. Essa daqui é a definição de trabalho. O trabalho vai ser força por distância. Uma força aplicada por uma certa distância. Dessa definição aqui, vamos formular a definição de trabalho de um gás. A pressão é dada pela força, pela fórmula, que é pressão vai ser igual a força sobre área, certo? Aí, professor, mas que força é essa? A força que o gás exerce sobre as paredes do êmbolo. E que área é essa? A área é exatamente a área do êmbolo, certo? O êmbolo é essa tampinha aqui de cima, que ela se movimenta para cima e para baixo no meu cilindro. Ok. Então, se eu tenho que pressão é igual a força sobre área, então eu posso, passando a área para o outro lado, eu posso dizer que F é igual a pressão vezes área. Por quê? Aqui estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Aí ficou pressão vezes área. Certo? Beleza. Estamos analisando essa configuração. O efeito de um gás empurrando o êmbolo para cima, que vai aumentar o volume do meu recipiente.
vamos para frente. Continuação aqui da explicação. Eu mostrei ali para vocês que força é igual a pressão vezes área. Se força é igual a pressão vezes área, eu posso substituir o Fzinho aqui por P vezes A, que é pressão vezes área. Aí substituindo, ó, trabalho vai ser igual a pressão vezes área vezes altura, que ele está subindo. A variação de volume é dada pelo produto da área pela altura. Então, a variação de volume ela pode ser dada como área vezes altura. Se é área vezes altura, então eu posso substituir A vezes H por ΔV, que seria a variação do meu volume. Ok, pessoal? Então, portanto, eu posso escrever ó, que trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, certo? Essa daqui é a minha equação do trabalho de um gás. O trabalho de um gás ele vai ser igual a pressão vezes variação de volume, certo? E isso daqui vai ocorrer ó, para transformações isobáricas. Que quais são essas transformações isobáricas? Iso de iso de igual báricas de pressão. A pressão continua a mesma, o que vai mudar é o volume. Exemplo da utilização desse conceito que eu acabei de explicar para vocês. O pistão de um carro. O pistão de um carro ele é movido por quê? Pela injeção de gasolina por um lado, que é pelo lado esquerdo, ó, ela injeta gasolina, há uma explosão pela vela do carro, essa explosão vai ocasionar um gás, esse gás vai empurrar o pistão para baixo, fazendo com que o virabrequim, que é essa peça aqui de baixo, gire. E é essa peça aqui de baixo que faz com que o pneu do carro gire para frente. Ele vai girar, vai voltar o pistão e vai empurrar o gás para fora. Nesse empurrado para fora, essa outra parte aqui ela é onde você retira o gás que já foi queimado, que é a combustão, né? Vamos lá. Outra aplicação aqui básica, aplicação no gráfico. Como que a gente analisa um gráfico da função P vezes V, do trabalho de uma função P vezes V? A gente tem que o trabalho de, ó, se eu tenho um gráfico da função de P em função de V, nós temos o seguinte: como calcula-se o trabalho? O trabalho vai ser igual à pressão, que é a altura aqui, ó. Se vocês verem aqui, tem um desenho de um retângulo, né? O trabalho vai ser o cálculo dessa areazinha aqui do retângulo, certo? E como é que a gente calcula essa área do retângulo? Vai ser a altura, que é P, ó, vezes a base, que é ΔV, certo? Então, se eu quero calcular o trabalho de uma função P vezes B, ou P vezes B, né? Eu tenho que só calcular a área compreendida aqui em cinza, que vai dar igual ao trabalho. É porque tem questões de vestibular que é só análise de gráfico, então é importante vocês entenderem esse processo. Em um processo, aí aqui, questão resolvida da aplicação, que eu estava explicando para vocês. Em um processo, a pressão constante de 2 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado, um gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Como é que a gente calcula? Trabalho vai ser igual a pressão vezes variação de volume. Trabalho é igual aí, ó, onde tem pressão, eu coloco 2 vezes 10 a 5 newtons metros quadrados, na verdade. Substituir, ó, onde tem P eu boto pressão, onde tem volume, aí é importante a gente entender. Vou ter o volume inicial, que é 8 vezes 10 a menos 6, e o volume final. Variação sempre é volume final menos volume inicial. Quem é o volume final?
13 vezes 10 a menos 6. Quem é o volume inicial? Opa, deixa eu voltar aqui, sem querer eu passei. Quem é o volume final? Ou volume inicial, 8 vezes 10 a menos 6. Aí fazendo os cálculos aqui, a gente calcula primeiro o que está dentro do parênteses, ó. Vou fazer como a base e o expoente é o mesmo, a gente só faz repetir. Base, expoente, repete e calcula os valores que estão à frente das potências, ó. 13 menos 8 vai dar igual a 5. 13 menos 8 igual a 5. E eu repeti a base e o expoente. Certo, agora multiplicando, multiplicação de potência, o número que está multiplicando a potência, a gente separa, ó, 2 vezes 5 primeiro, que dá igual a 10, e depois faz a regra da potência. Potências de mesma base, a gente, ó, multiplicação, repete a base, soma os expoentes. Eu tenho 5 mais menos 6, que vai dar igual a menos 1. Fazendo aqui, se eu quiser 10 a menos 1 é igual a 1 sobre 10. 1 sobre 10 multiplicado por 10 vai dar igual a 10 sobre 10, que é igual a 1 joule. Ok? Vamos para frente. Energia interna, pessoal, é outro conceito que a gente estuda antes de definir a primeira lei. A energia interna de um corpo, ela tá, o maior exemplo que você pode ter é quando você faz exercício físico. Quando você faz exercício físico, mesmo após terminar, você soa, né? A tendência é que seu corpo venha a suar, porque é uma questão natural do corpo para resfriamento do corpo. E você toma banho. Mesmo após você tomar banho, você ainda continua quente, continua esquentando o seu corpo. Isso ocorre exatamente devido à energia interna. E o que seria energia interna? A energia interna, ela está relacionada à translação, à rotação e à vibração de suas moléculas do corpo. Porque mesmo após você parar e já ter passado um determinado tempo, o seu corpo ainda vai continuar em estado de agitação. Como que a gente calcula a energia interna de um corpo ou mesmo de um gás? A energia interna de um gás vai ser, ou de um corpo, vai ser igual a 3 meios de nRT. Quem que é N? Número de mols. Quem que é R? Constante universal dos gases. Quem que é T? Temperatura. E energia interna é dada como U. Vou para uma questão de aplicação aqui, para vocês entenderem como é que a gente utiliza isso. Ó. Um gás monoatômico ideal com volume de 3 metros cúbicos e é colocado sobre uma pressão de 10 a 6 Pascal. Professor, o que acha é Pascal? Pascal é unidade de medida de pressão, que também pode ser dado em atm e em litros, certo? Mas aqui está sendo dado em Pascal. A energia interna desse gás em Joule é igual a... Antes de tudo, temos que perceber, ó, que a energia interna ela não é dada em pressão e volume, mas eu posso transformar isso em pressão e volume. Como que eu posso transformar isso em pressão e volume? Pela equação fundamental dos gases, né, a gente tem que PV é igual a nRT. Se PV é igual a nRT, ó, voltando lá na fórmula, nRT eu posso substituir só por PV. Aí vou substituir. Onde tinha nRT eu botei PV. Então, U vai ser igual a 3 vezes PV sobre 2. Aí substituindo, jogando os dados que eu tenho. Ó. Eu tenho os dados de volume e tenho os dados de pressão. Substituindo, ó, onde tem P eu botei 10 a 6 e onde tinha volume eu botei 3. Vamos ficar, ó, 3 vezes 3 dá 9. Aí só repito, vezes 10 a 6 sobre 2, repetiu 2. Aí agora eu posso só dividir. 9 dividido para 2, 4,5 vezes 10 a 6. Esse é
Essa é a energia do meu gás, certo? Energia interna do meu gás. Beleza, pessoal, até agora a gente já vimos o que é trabalho, vimos o que é energia interna, para poder definir o que seria a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, ela está relacionada à lei de Lavoisier, né? Em energia, nada se perde, tudo se transforma. Mas, por definição, a primeira lei é assim, ó, um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho ou ambas as situações simultaneamente. Então, ao receber uma quantidade de calor, esta poderá realizar um trabalho e aumentar a energia interna do sistema, ou seja, expressando matematicamente o que é a primeira lei. A primeira lei diz que o calor de um sistema vai ser igual ao trabalho mais a variação da energia interna, certo? Então, energia não se perde, ela se transforma. Ou ela vai se transformar em calor, ou ela pode se transformar em trabalho, ou somente em energia interna, certo? Aí aqui eu tenho algumas relações dos comportamentos das grandezas. Ó. Calor, trabalho, energia, QTU, né? Que é calor, trabalho, energia. Quando você recebe calor, realiza trabalho e diminui a energia interna do sistema, fazendo com que os três aqui fiquem maior do que zero. Aí, quando você cede calor para o ambiente, você recebe trabalho, aumenta a energia interna e faz com que os três fiquem menor do que zero. Quando você não troca calor, não realiza trabalho e nem recebe trabalho, não varia a energia interna, fazendo com que os três permaneçam igual a zero. Isso aqui é só uma analogiazinha dessas relações. Vou para uma questão de aplicação que é mais interessante. Ao receber uma quantidade de calor que é igual a 50 joules, o gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era 100 joules, qual será esta energia após o recebimento? Bem, é só aplicação, pessoal. Eu tenho que Q é igual a trabalho mais variação de energia. Como é que a gente vai ficar? Basicamente, a gente só aplica. Ó. Eu tenho que o calor ele me deu, que é 50 joules. O trabalho é igual a 12 joules, ele me deu também. E a energia é que temos um problema. A energia, ele me diz só a energia inicial, mas não me diz a energia final. Como é que eu vou fazer? Não coloco a energia final e coloco a energia inicial. Fazendo os cálculos aqui, ó. Vou passar o 100 para o outro lado, que, só para a gente não confundir. Aí ficou 50 igual a 12, tirei os parênteses e passei o 100 para esse lado para fazer os cálculos. Ó. 12 menos 100 é igual a 88. Passando 88 para o outro lado, vai ficar menos 88 aqui, né? Mas vai passar para o outro lado, vai mais 88. Aí vai ficar mais 88 mais 50, vai dar igual a 138 joules. Isso daqui é a energia do meu sistema, certo? Pessoal, essa aula foi um pouco extensa. Eu pretendo resolver algumas outras questões no nossa aula presencial, né, online. E qualquer coisa, as páginas do livro tá aqui, página 113 a 119. O livro é o livro de vocês, a nossa referência. A dúvida, levem para nossa aula online. E eu dou essa aula aqui por encerrado. Espero que vocês tenham entendido. Agradeço a participação e até a próxima aula, meu povo.